Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Digital Health. Estou, como sempre, com minha sócia e host, Gleice Fortaleza, e hoje estamos recebendo o convidado Diego Castro, especialista em Growth Hacking e expansão de franquias. Maravilha, prazerzaço estar aqui, vai ser muito bom bater esse papo com vocês. Gente, para vocês que não sabem, Diego Castro vai estar com a gente no Digital Health Experience. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, ele é fera nisso, e ele vai ser responsável pelo bloco de inteligência artificial na nossa imersão, que vai acontecer nos dias 26 e 27 de janeiro, só para médicos, tá? Então vamos lá, amigo, vamos começar falando um pouquinho da modificação que está acontecendo com a medicina, né? Então a gente tem visto que com a pandemia houve uma aceleração dessa medicina digital, né? Então, a gente vê muito mais médicos fazendo consultas online, que era uma coisa que a gente via muito pouco, né? Então, a gente vê até isso como um mecanismo de equilibrar as coisas, né? A população está envelhecendo, então a gente tem que ter uma forma de ganhar escala no atendimento médico, e eu acho que o digital vem muito para solucionar esse problema. Então, eu acredito, né? E é isso que a gente fala muito, que a gente vai ver muito mais medicina no mundo digital daqui para frente. E a inteligência artificial, ela vem como uma nova revolução. A gente estava conversando lá em casa, né, amiga, esses dias, Sim. E Diego falou uma coisa que eu achei genial, né, que a internet mudou o mundo e agora vem a outra onda, que é a inteligência artificial. Então, quanto mais cedo a gente começar a dominar isso, a gente vai ter uma vantagem, né, acho que tanto nos nossos negócios também como no nosso marketing. E aí eu vou começar fazendo a pergunta básica, amigo. O que é inteligência artificial? Show, maravilha. Todo mundo que está escutando aí, eu sei que a maioria trabalha na área da saúde, muitos são médicos, né? E querem saber que danado e como aplicar isso na prática. Mas muita gente não sabe o que é inteligência artificial, né? Então, na prática, o que é isso? Inteligência artificial, na verdade, nada mais é do que a evolução de data science, de como os dados e cálculos matemáticos auxiliam a gente para poder executar qualquer tipo de atividade. Isso, por exemplo, na época da Revolução Industrial, onde várias máquinas começaram a desenvolver e ali cálculos matemáticos começaram a trazer uma solução, uma assertividade da evolução, até do trabalho em si, né? A gente vê aquele filme na época do Charlie Chaplin, né, fazendo a mesma coisa e tudo mais, e aí foi essa substituição. E cada dia mais que se passa, os dados, eles apontam essa construção de ferramentas que auxiliam o ser humano a ter um desempenho melhor. Eu acredito que no futuro, hoje a gente fala sobre negócio, né? No futuro, a palavra negócio, que é negar o ócio, ela vai meio que ser desmistificada. Porque eu acredito que no futuro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, dessa evolução, a gente vai ter mais o ócio do ser humano, né? De menos trabalhar e mais a comodidade, que hoje é a grande moeda. Então, a inteligência artificial hoje, ela trabalha em favor de dados, onde muitas vezes a gente faz as mesmas coisas. Tem um dado que mostra que a gente faz as mesmas coisas, comete os mesmos erros sem saber. Isso na nossa equipe, isso no nosso processo, no nosso sistema. Por quê? Porque a gente não mapeou, não estruturou, não teve dados para apontar, né? E inteligência artificial, ele é essa base que aprende uma vez e ele grava e salva isso. E aquilo ali, ele gera uma inteligência que já aprende a falar, olha, esse caminho não é mais por aqui, a gente vai por aqui. E isso pode ser utilizado de várias formas, né? E aí a gente tem o ChatGPT como uma plataforma base, mãe, que a maioria das pessoas conhecem como uma plataforma que você pergunta e ele responde de uma forma diferente. Você tem várias outras ferramentas, mas no final do dia, inteligência artificial nada mais é do que lá atrás Aristóteles já queria fazer, que é como ter máquinas pensantes, né? Para você poder ter esse pensamento aplicado de uma forma produtiva e em escala. E isso chega num momento crucial da nossa vida, né? Porque eu acho que cada dia a gente acumula mais tarefas, né? Então, a gente tem 3 redes sociais para abastecer, a gente tem que atender paciente, a gente hoje é solicitado como nunca foi solicitado, né? Então, realmente, a gente dispor de um recurso que facilite a nossa vida. A gente sabe aí que 80% do nosso resultado a gente produz com 20% do nosso tempo. Então, 80% do nosso tempo a gente está ali fazendo uma coisa que é meio improdutiva. Se a gente conseguir melhorar esses processos e usar a inteligência artificial a nosso favor, com certeza a gente vai trabalhar menos e melhorar a nossa produtividade. Mas e aí, Diego, assim, hoje, na medicina, onde é que você já vê, né, a inteligência artificial aplicada de uma maneira bem prática, né, porque médico a gente não sabe muito de tecnologia. Então, o que é que você já nota hoje de presença da inteligência artificial na medicina? Complementando tua pergunta, Gleice, antes de você responder,
Falando para a população leiga, né? Eu me incluo nisso aí em relação à inteligência artificial. A gente teve o boom desse nome, né? Desse termo, acredito que agora em 2023, pode ser muito mais antigo que isso, mas eu acho que o boom desse nome, desse termo veio agora. E principalmente com aí a exposição, com a inauguração, o lançamento do ChatGPT, tá? E aí, pegando o gancho dessa pergunta, inteligência artificial e também voltado para a medicina, para médico, é muito mais do que o ChatGPT. O que é que a gente já tem que vai facilitar a vida do médico aí no dia a dia com essas ferramentas? Show de bola. Então, o ChatGPT, ele é a base do todo, né? É como se ele fosse a central mãe que consegue dar ali uma direção, e muitos outros aplicativos e ferramentas se utilizam do ChatGPT como uma camada para poder executar uma atividade específica, basicamente isso, né? Mas o ChatGPT é como se fosse a mãe, digamos assim, de todos que consegue gerar e criar isso. Mas, na prática, principalmente na medicina, que hoje é um trabalho que você, querendo ou não, depende de você, né? Depende da tua autonomia, de você estar ali com o paciente, de você ter esse olhar, essa dedicação. E, ao mesmo tempo, você tem que estar gerindo, muitas vezes, se você vai crescer e construir uma clínica, né? Um corpo de pessoas ali e vários processos, né? E como fazer isso de uma forma mais simples, mais prática, mais fácil, sem você ter uma infinidade de papéis, que às vezes você perde uma ficha de um paciente, você não sabe onde é que está, o histórico. A inteligência artificial hoje na prática, que eu vejo na medicina, e eu já vejo várias ferramentas disso, ela consegue auxiliar muito, principalmente em dados de históricos de pacientes. Então, por exemplo, um paciente vai voltar a vir a você e ele já aponta, tem uma ferramenta que já aponta qual que é o histórico do paciente e as possibilidades de risco que ele tem dependendo da área dele. Então, por exemplo, vamos falar aqui, Gleice, dermatologia. Sabe que o paciente tem, sei lá, acne. Vamos pegar algo bem simples, básico. Então, ele já tem um histórico, e aí você não construiu isso em papel, e sim dentro de uma inteligência artificial integrada ao teu sistema. A inteligência já vai passar para você, olha, Gleice, você vai ter o paciente João, e esse paciente João ele tem esse histórico, e baseado nesses dados aqui, muito provavelmente, ele pode ter isso, e as perguntas que possivelmente você pode fazer para saber se ele teve um resultado positivo ou não no medicamento que foi passado, são esses. Então, quando você tem esse resumo já estruturado para você, isso te dá um ganho de tempo, de escala e dinâmica absurdo. Outro também é sobre agenda. Então, eu vejo outra ferramenta do ChatGPT que é integrada com agenda, que ele mostra até a taxa de paciente. Quantos pacientes aí que vocês têm que são aqueles pacientes que sempre agendam e não vão, e remarcam, né? Só que você preencheu o espaço na agenda para aquele paciente e aí você, logicamente, deixou de atender outra pessoa. Como é que você se previne isso e você tem uma ferramenta que facilite a tua vida e não dependa da secretária ou de alguém lembrar disso para você? O ChatGPT tem. Ele mostra o percentual, por exemplo, o ChatGPT não, o Kroner, que é o nome dessa ferramenta que faz agendamento, né? E ele mapeia isso. O percentual de falta daquele paciente média, e ele já aponta para você um alerta da probabilidade daquele paciente faltar. Então, você tem várias coisas que você pode fazer. Outra também, a Supernormal, que eu utilizo muito, inclusive, que a gente faz, por exemplo, para quem faz telemedicina, né? E aí você faz telemedicina, faz uma consulta online e tal. O Supernormal, ele integra com o Zoom e com o Google Meet, que são as plataformas que a gente geralmente utiliza para fazer, né, uma videoconferência ou até para uma reunião online. E ele integra e ele consegue mapear quem está na call. Então, vamos supor que eu sou paciente da Gleice e do Diego, estou sendo atendido por eles aqui na call, na telemedicina. Eu integro com o Supernormal, e o Supernormal ele identifica que Diego Simões é uma pessoa, que a Gleice é outra, que eu sou outra. Ele consegue transcrever exatamente e separando por nome o que Diego falou, o que Gleice falou, o que eu falei. É como se ele fizesse já aquele e-mail que a gente fala no final de uma reunião, que a gente vai, ok, fizemos essa reunião, vamos resumir ela e vamos passar aqui para todos os sócios e tal. Pronto, é isso. Não só isso, mas ele também faz, além da transcrição, ele faz bullet points, que são tópicos, que são pontos-chave da conversa, e ele faz um resumo. Então, tem 3 coisas. Tu vai ter no final um resumo de pontos-chave, tu vai ter os tópicos
E tu vai ter toda a transcrição daquela conversa salva e gravada e transcrita para você no final de toda a consulta. Tá? Isso pode ser presencial, como pode ser também online. Então, você vê a quantidade de ferramentas que aqui, por exemplo, eu já não tenho mais uma secretária de reunião, né? Por exemplo, no meu caso, para poder anotar a reunião, né? Interessante, né? Com todas essas informações, eu estava lembrando uma reportagem que eu vi anteontem no Jornal Nacional, e tem gente que pensa em inteligência artificial vai me ajudar, por exemplo, na produção de conteúdo, a fazer um textinho, ou, sei lá, bolar uma imagem, alguma coisa do tipo. E nessa reportagem mostrava aí um exame auxiliado por inteligência artificial, ajudando na prevenção aí de infarto, tá? Isso já está sendo testado, já é presente. E eu vou jogar uma pergunta, pode ser para você ou para você, né? Vou jogar a pergunta e vou sair. Na opinião de vocês, né? Na opinião de vocês, alguma ou algumas áreas médicas estão com as horas contadas por conta da inteligência artificial? Sem dúvida, amigo. Não só médicas, eu acho que na saúde como um todo, tem algumas áreas que a gente já vê que vão ter um pouco de dificuldade, né? Claro que o contato humano faz muita diferença, mas vou jogar para você, amigo. Vamos lá. Tenho vários amigos aqui, tá? Que eu mais temo pelos meus colegas radiologistas. Eu temo por vocês, amigos. Então, porque realmente, assim, eu vejo no futuro muito próximo, eu vi também outra reportagem de inteligência artificial, que eles carregaram os dados de vários pacientes, né, no sistema, de vários pacientes durante anos e tal. E, na verdade, a inteligência artificial está conseguindo mapear as pessoas que vão ter câncer de mama e outros tipos de lesões malignas muito antes, né? Quando eles estão vendo dados nas imagens que o olho humano não é capaz de ver. Na minha especialidade, a gente já tem alguns sistemas de inteligência artificial para dermatoscopia de melanoma. E a inteligência artificial acaba vencendo os melhores médicos do mundo, né? Então, ele olha a foto e ele vence os médicos no que a gente diz que são as lesões que têm uma probabilidade maior de serem malignas. Então, a gente está vendo isso claramente, né? Claro que essas ferramentas, no final das contas, vão beneficiar muito a população, né? Então, obviamente, que é uma transição que a gente vai ter que passar por ela, mas, assim, eu vejo algumas especialidades passando por dificuldade. Conta aí, amigo, você que está mais por dentro. Foi engraçado. Nutricionista, radiologista. Eu estava vendo umas de aqueles exoesqueletos, né, para atleta. Então, assim, talvez, será que o nosso personal, será que a gente vai implantar um chip na gente e ele vai fazer o treino melhor para o corpo da gente? Será que a gente vai precisar ter personal daqui a um tempo? O que é que você vê? Pois é. Engraçado que a gente estava conversando, né, antes desse papo, e aí a gente estava falando sobre isso. Inclusive, eu tenho um sobrinho, né, que ele acabou de se formar em medicina, e ele vai fazer especialização. E aí, eu conversando com minha tia, a mãe dele, eu perguntei, e aí, tia, ele já se decidiu o que ele vai fazer especialização? Ela falou, não, ele vai fazer radiologia, que é um pouco mais tranquilo e tal, ele tem laudo, tem essa liberdade e tal. Eu falei, tia, tem certeza que ele vai fazer radiologia mesmo agora? A gente vai apanhar, amigo. Pois é. Ela, não, isso não vai acontecer. A gente sempre pensa que não vai acontecer. Né? Do mesmo jeito que meu pai sempre fala que antigamente ele assistia um filme, que aí o cara pegava o telefone e ligava para outra pessoa que estava em outro lugar de um aparelhinho desse tamanho. Ele falava, meu Deus do céu, que mentira isso está acontecendo, né? Porque antigamente era só com fio, né? E aí depois aconteceria. A gente vê, por exemplo, o Homem de Ferro há pouco tempo, né? Que ele tem ali o computador, que ele fala com ele, e ali ele fala e aperta e tal, e tudo com óculos 3D, por exemplo, de dimensão. Hoje isso é realidade aumentada. Normal. É outra coisa que a inteligência artificial está melhorando muito na medicina, muito. Né? Você conseguir fazer treinamento com realidade aumentada. Exatamente. E aí, quando você vê para isso, eu acredito sim que a gente competir com máquina é idiotice na nossa função, independente, né? E a medicina, que é algo muito pontual, que lida com a vida de uma pessoa, cada vez mais, se os dados vão apontar que você pode salvar mais vidas, levar mais longevidade, ter mais assertividade em um diagnóstico, não tenha dúvida nenhuma que isso vai ser aprovado. E as pessoas que ainda se abraçarem no olhar clínico pessoal, elas vão ficar um pouco para trás. E aí eu trago uma reflexão e queria que tu fizesse aquele comentário que outro dia a gente estava conversando sobre o lado humano ainda, né, que a gente tem.
E tem muita gente que pode estar escutando dizendo, não, mas calma, isso aí é coisa para 5, 10 anos, porque a gente tem a empatia, a gente tem a simpatia, a gente tem a compreensão, e aí a inteligência artificial, ela nunca vai ser parâmetro, nunca vai chegar perto desse lado humano. E aí eu queria que tu trouxesse aquela revisão do estudo que você fez. Né? Saiu um estudo recente, depois eu vou procurar, vou botar no meu Instagram para vocês, gente. Justamente os pacientes avaliando as respostas que foram dadas por médicos humanos e por inteligência artificial, em termos de humanização da resposta, né? E a inteligência artificial mais deu um banho nos médicos humanos. A resposta da inteligência artificial era muito mais humanizada do que a dos médicos humanos, né? Então, às vezes a gente pensa que tem uma vantagem aí no lado, mas essa vantagem talvez não seja tão grande assim. Então, eu acho que a gente está num ponto que a gente vai passar por uma grande modificação. Acho que a gente está nesse ponto de inflexão da vida. Eu acho que eu estou muito feliz de estar viva nesse momento, porque eu acho ótimo a gente passar por essas super mudanças, essas transições. E o que eu sempre falo, a gente tem que estar atento para o que está acontecendo no mundo e a gente tem que ser o primeiro a usar, né? O que eu digo, não adianta espernear, tá? Se vai chegar, monte no cavalo e aprenda a se beneficiar disso. Que eu acho que é uma coisa que não vai ter como a gente frear, né? Inteligência artificial. Então, não tem como a gente reclamar e dizer, não. Então, vamos ver o que é que ela pode trazer de bom e trazer de bom para o nosso paciente e usar a ferramenta da melhor forma possível. E a gente está montando as aulas, né, da imersão, lembrando, dia 26 e 27 de janeiro, e a gente passou por aquela fase dos médicos se perguntarem, mas será que internet é para todo mundo? Como é que eu vou fazer? Eu acho que quem pensa dessa forma já está muito atrasado. Eu acho que a conversa hoje serve para você olhar para esse podcast e dizer, eu já estou entrando atrasado, 2023 já teve o pipoco aí da inteligência artificial, e o que é que eu utilizo de ferramenta agora para iniciar com tudo? Eu acho que essa é a interrogação que deve ficar no ar, o que é que a gente pode fazer, entendeu? Eu tenho um dado super interessante, amigo. Apenas 37% dos médicos brasileiros estão no mundo digital, né? Então, você veja, o mundo está aí nessa vibe de inteligência artificial, de modernidade, e às vezes o médico do Brasil, uma coisa simples, né? Que é estar no mundo digital, ele tem uma resistência muito grande a isso, né? Então, às vezes eu fico pensando, nossa, isso é uma realidade já há muito tempo, isso é natural, as pessoas esperam ver os seus médicos no mundo digital, isso é uma coisa, né? Veja, todo mundo pensou, ai meu Deus, como é que eu vou fazer uma consulta online? Todas as especialidades que continuaram fazendo consulta online, hoje, eu só faço as minhas consultas online. A minha especialidade, que é dermatologia, infelizmente, é uma especialidade que eu não consigo fazer online. Porque eu preciso ver, né? Eu preciso pegar. Então, assim, é uma especialidade que eu não consigo fazer. Mas você vê que, se a gente falasse para as pessoas antes da pandemia, você vai fazer uma consulta com o seu médico online, para você falar, não, pelo amor de Deus, eu tenho que pegar no médico, né? E isso, assim, isso se naturalizou de uma forma, então, veja, a inteligência artificial vai se naturalizar da mesma forma, né? Então, a gente tem que pegar o cavalo e já passar e já ser os primeiros a aprender a usar. Então, amigo, ensine para leigos, que a gente é meio que deficiente nessa parte tecnológica, tá? E aí, vamos passar aqui para a próxima pergunta, uma pergunta bem prática, tá? Sou médica, sou leiga, né? Eu uso muito pouco inteligência artificial, venho usando cada vez mais, né? Mas dessas ferramentas que estão disponíveis, né? Vamos escolher aí umas 3 que você dizia, vamos começar pensando no marketing, tá? Porque se a gente for pensar na medicina mesmo, cada especialidade tem sua peculiaridade. Então, vamos lá pensar no marketing. A gente ganhou essa atribuição, 1000 redes sociais para alimentar, e tem que fazer história, tem que fazer feed, tem que ter gente, tem que ter agência, e tem que, né? Como é que a gente usa isso para simplificar a nossa vida, né? Para tornar essa função que a gente ganhou, que é tão árdua e é tão fora da nossa zona de conforto, então ela demanda mais esforço de nós médicos para fazer, porque não é o nosso natural. Como é que a gente pode usar a inteligência artificial para nos ajudar? Né? Então, pega uma ferramenta e diz, vamos fazer assim, um beabá, amigo, vai, para leigos. Antes de você responder, eu quero pegar e firmar um compromisso aqui, tá? Você vai responder a pergunta de Gleice. Cuidado que as 3 ferramentas que ela pediu, eu queria que você firmasse o compromisso de explicar e mostrar na prática para os nossos alunos, aí, nossos colegas médicos que vão estar na imersão no dia 26 e 27. Minha gente, ele já deu uma aula aqui, viu? Vocês não sabem, no backstage. Eu já tô assim, eu já tô uma perita. Ele já mostrou assim, meu Deus do céu. Mas a gente quer levar isso na prática, como ela falou, no beabá, para o médico colocar em prática na segunda-feira, pós-curso. Show de bola. Vamos lá, falar 3 ferramentas aí legais para vocês utilizarem, tá?
A primeira delas é ChatGPT, tá? Ah, Diego, mas eu já tentei fazer o ChatGPT, não funcionou e tal, ele dá respostas lá bem à boca e tal, não é legal. O problema não é o ChatGPT, o problema é você que não sabe utilizar o ChatGPT. Então, a maioria das pessoas está tentando utilizar como se fosse o Google, né? Que é uma ferramenta que você pergunta e ele dá ali algumas possibilidades, né, que você vai buscar, uma ferramenta de busca. Só que o ChatGPT é uma ferramenta de conversação, não de busca. E mais ainda, é uma ferramenta que você constrói um personagem baseado naquilo que você quer dele. Diferente do Google, você não consegue construir isso, né? Como é que você constrói isso? É através de prompts. Então, na prática, o que é um prompt, Diego? Um prompt é um formato que você pergunta ao ChatGPT para você ter exatamente aquilo que você precisa. Então, você pode perguntar ao ChatGPT, olha, eu quero que você me responda essa pergunta, como a gente está falando ali, sobre a inovação daqui a 10 anos, baseado como se estivesse conversando com Steve Jobs e com, sei lá, com Flávio Augusto, né? Nessa ótica, numa linguagem leve, de uma forma simples, fale em tópicos e me apresente as soluções de como fazer isso. Então, basicamente, essa forma, você nunca pensa em perguntar ou falar dessa forma, porque isso é uma conversa, né? Inclusive, acabou de sair no ChatGPT uma forma de você falar em áudio. Então, hoje eu nem falo mais escrito, né? Eu clico e eu converso com o ChatGPT. Olha, eu tô precisando disso aqui, e aí ele fala, e eu falo, olha, não quero assim não, eu quero desse jeito fica melhor. Tenta assim, tenta assado. É uma conversa, pessoal. Gente, eu dou bom dia pro ChatGPT. Aí ele me responde, ai, que legal que você vai fazer isso, doutora Gleice. Tem gente que acha que é brincadeira, né? É isso que ela tá falando. Mas é cada vez mais a gente colocar em prática essa conversação, né? Sair do modelo de perguntas e respostas do Google para conversar com essa pessoa que está ali do outro lado, para a gente formar ali como fosse uma mente, como tu estava explicando. Então, são essas pequenas dicas que, de vão fato, mudar a sua vida. A gente vai dar lá no curso, que vai mudar, de fato, o dia a dia do médico. Mas ele vai mostrar como é que faz para montar um prompt, Exato. viu, gente? Na você vai verdade, montar você, né? O prompt, na exato. verdade, você diz, olha, você vai carregando as coisas como você fala, porque a dificuldade da gente é essa, quando a gente tem uma agência. Né? Vem um texto pra gente que parece que é um alienígena que tá falando, que não é você. Né? Então, assim, ele vai entender a sua forma de falar, e você vai criar um mini você, um super você, na verdade, né? Dentro da inteligência artificial. Vou entrar ainda nessa parte, né? Ó, já antecipou. Vai lá, amigo. Mas assim, ó, lá, inclusive na imersão, a gente vai construir junto com os alunos o prompt perfeito para ser o seu social media, o seu planejador de conteúdo. Hoje, por exemplo, antes de sair de casa, a gente já mapeou todos os conteúdos dos stories que a gente vai ter. Quem fez isso? O João, que está aqui comigo, inclusive, que me auxilia lá com a ferramenta. E ChatGPT. Já está tudo construído. Eu só vou olhar, aprovar e pronto. Não teve ninguém construiu, aquilo já foi pronto. Baseado em uma estrutura de prompt que já estava pronta, específica para mim, para o meu mercado, do meu nicho. Está dizendo que pode substituir uma agência no futuro? Exatamente. No futuro não, amigo. Hoje, today. Hoje. Dia 27, é? Eu vou sair da minha agência lá fora. Não fala isso, eu vou achar que é verdade, bichinho. Pessoal, eu amo vocês, continuaremos juntos, tá? Mas aprendam a mexer no ChatGPT. Brincadeiras à parte, eu acho que a gente vai ter ali uma compreensão entre humano, máquina, agência, médico, né? Mas a gente sempre destaca, inclusive no outro podcast, nas nossas redes sociais, que o médico, ele precisa saber, ele precisa liderar. Então, seja branding, marketing, inteligência artificial, gestão, você pode ter pessoas, você pode ter inteligência ao seu lado, mas você precisa dominar pelo menos ali o conhecimento para liderar, seja uma equipe ou uma inteligência. Total. Até porque, né, as pessoas da gente, né, pelo menos a nossa equipe, a minha equipe de mídia, ela é excelente. Mas eles também vivem sobrecarregados. Minha gente, é muita coisa. Exato. Né? Então, na verdade, é a nossa equipe, o nosso time, né, aderir a isso, né, e a gente realmente, assim, porque nós estamos lá, a gente está para atender o paciente, a gente tem para estudar os tratamentos novos, a gente está para ser médico. Né? Obviamente que a gente precisa, é como eu falo para
Sempre, né, na equipe da gente. Aparelhos, tem aparelho, todo treinamento, não interessa se eu vou operar o aparelho ou não, eu sou a primeira a fazer. Aí, treinamento de rejuvenescimento íntimo, eu não faço, mas eu sou a primeira a aprender. Então, tem máquina que eu sabia desmontar para trocar água, né? Então, assim, a gente só pode ensinar e a gente só pode cobrar o que a gente domina. Né? Então, por isso que a gente fez isso para o médico. O médico tem que saber, não interessa se é ele que vai fazer no dia a dia, mas ele tem que saber que aquilo existe, até para ele orientar a equipe dele de que é aquilo que ele quer. Né? Então, realmente, eu acho que isso aí tem que ser uma coisa que tem que ser inserida no nosso dia a dia mesmo. Ô, amiga, e uma coisa que eu gosto muito que você faz, né, trazendo mais para a parte prática, palpável mesmo, eu amo quando você comenta aquelas notícias, matérias que estão em evidência, tá? Isso. Brad Pitt, teve outra lá do Absolvente, eu amo. Inclusive engaja demais. Imagine que, com a ajuda da inteligência artificial, tu chega no início do dia ou no final do dia e diz, ChatGPT ou qualquer outra inteligência que venha, eu quero que você faça a varredura de notícias no Brasil que estão em alta, que tem relação com a dermatologia e já faça um resumo junto com o meu prompt, ou minha inteligência, minha supermente, de acordo com o que eu sempre falo. Então, você tem um resumo ali, você vai ter um material riquíssimo de produção de conteúdo. Então, é disso que a gente está falando, entendeu? Por exemplo, isso aí é muito, muito bom que tu falou, Diego, porque na minha estrutura de prompt, uma das linhas de conteúdo é linhas de tendência. Então, tu pode criar dentro do prompt uma linha de tendência que ele sempre vai buscar uma linha de tendência e vai gerar esse pilar. Então, outra linha é uma linha de, por exemplo, de artigo científico. Então, ele pode trazer o artigo científico e já mais baseado naquele tempo que você quer e já construir já o conteúdo que você precisa. E isso que eu falei, Digão, não é uma dor apenas minha, né? A gente abriu a caixinha de perguntas, surgiu muito esse questionamento. Ah, eu não sei o que produzir, eu não sei como produzir, eu não tenho criatividade. Então, é a inteligência artificial, a gente vai mostrar na prática como entregar esses assuntos assim que mais engajam, né? Para expandir a nossa Eu vou presença. provocar mais ainda agora, que é o seguinte. E para quem ainda... Tu falou 35%, né? Que tá no digital. 37. 37%, pronto. E os No outros Brasil. 63% que não estão, né? E desejariam muito estar. E não querem dar o rosto, enfim, não querem fazer isso. Será que existe uma possibilidade para eles poderem estarem, fazerem sem ser eles? Um avatar. Não, vai tá. Amigo, eu já pensei nisso. Eu falei, Exatamente. gente, eu nem vou precisar mais gravar esses vídeos, vou poder estar descabelada na minha casa. Eu vou criar um avatar com cabelo arrumado. Então, hoje o chat, assim, na inteligência artificial, você tem duas ferramentas que você, unificando elas, você consegue construir você falando com uma performance, assim, indescritível. Muito difícil você ele tem vários modelos. No modelo avançado é muito difícil você distinguir se aquela pessoa de fato é você ou não. Você tem que estar com um olhar muito crítico. Eu não tenho dúvida que isso vai evoluir a um ponto que você não vai conseguir definir quem é quem. Para vocês terem noção, já tem hoje inteligência artificial criada por pessoas, criou um avatar, criou um texto, produziu o conteúdo de uma pessoa que não existe, que é um avatar falando, que já fatura milhões. Eu vi. Influência digital avatar. Exatamente. Eu vi. Black Mirror. Tu viu esse episódio? Perigoso, chega a dar medo. Perigoso. Gente, se vocês verem eu falando alguma baboseira, não sou eu, tá? É um avatar criado pela inteligência artificial. Pois é. Isso é louco. Até as leis hoje estão mudando para basear isso. Mas assim, vamos pensar no médico lá. Cadê a segunda ferramenta? Não, a primeira ChatGPT, A primeira ChatGPT. a segunda foi o Supernova ou não? Não, a segunda que eu tô falando agora, essa é a HeyGen. Tá, ok. Tá? A HeyGen, ela no caso, você consegue até também... Amigo, como é que escreve isso? HeyGen. Aí vai cobrar, viu? Eu já tô anotando aqui. A Renata vai cobrar. A HeyGen, você fala essa questão de mudança de língua, você pode escrever teu texto. Então, digo, o ChatGPT cria o teu texto, cria o teu conteúdo, você pega esse conteúdo, copia e cola e joga no HeyGen e você já faz lá a integração e ele vai falar por você o texto que o ChatGPT criou. Na verdade, o ChatGPT criou para você e o HeyGen fez o vídeo e a gravação para você. Isso em várias línguas se você quiser, tá? Peraí, como é? Vamos lá. A gente cria o prompt no ChatGPT, que ele vai trazer todos os conteúdos, né, desse mês, né, falando sobre dermatologia, certo? Ele vai criar lá, pronto. Tu vai copiar o texto, tu vai no HeyGen, vai subir no HeyGen
e ele vai ter o texto lá para você poder... Ele vai fazer um mapeamento sobre você, um escaneamento sobre você, juntamente com outra plataforma, que é a plataforma a Wonder Dynamics, que faz o avatar, tá? E ele vai mapear você com a câmera, seus movimentos, você vai fazer movimentos e tal, você vai falar, tananana. Igual como a gente faz naquela questão da validação do vídeo, né? Que a gente vira a cabeça, pronto. Mais ou menos isso falando. E aí ele vai mapear você, hackear você. E aí você sobe o texto. E aí ele mapeou e hackeou você, como você tá vestido e tudo mais. E aquele texto, ele vai falar. Vai aparecer você falando aquele texto que foi imputado lá. Gente do céu, já posso me aposentar. Eu desafio Isso em várias línguas, tá? algum Se você curso quiser. voltado para medicina atualmente que vai entregar isso. Eu desafio. Não existe. Desafio. Nunca vi. Porque enquanto a gente tá falando, será que eu entro, não entro, como é que eu faço? Já entregar essa praticidade é muito, muito interessante. E Terceira quem tiver ferramenta, lá- eu vou até provocar agora. Eu vou pedir uma terceira ferramenta, espero que exista, tá? A gente vai ter uma aula de gestão, de vendas, de faturamento, enfim, que é primordial para uma empresa sobreviver, seja ela médica ou não. Existe alguma ferramenta de inteligência artificial que ajude o médico a faturar mais? Para evitar, né, o não comparecimento, mas eu queria mais que tu falasse um pouquinho aí do que é que existe para converter lead em paciente, uma ferramenta de follow-up, né, para os pacientes ali, para retomar aqueles pacientes da base. O que é que tem de ferramenta para facilitar, principalmente aquele médico que está começando ali, que não tem um time comercial da Clínica Pele, maravilhoso, né? Mas precisa também aí trabalhar com esses números, Diegão. Vamos lá. Processos comerciais, muitas vezes são muito complexos porque você não sabe, né, a parte comercial. E muitas vezes porque é muito complexo mesmo você estruturar isso, né? Hoje existe uma ferramenta chamada Commo, K-O-M-M-O, que no modelo mais avançado que ele tem, modelo empresarial, ele tem integração, ele já tem inteligência artificial dentro. Então você fala sobre o teu negócio, então eu sou uma clínica, né, de nutrologia, que eu atendo pacientes assim, desse jeito, nananana, e aí ele constrói uma dinâmica, né, de um CRM de estrutura para você poder ter toda a inteligência artificial de respostas que você vai tendo do teu atendimento, daquilo que funciona e não funciona, e ele vai mostrando para você ter a maior taxa de conversão possível. Então ele mostra, por aqui você tem uma taxa de conversão maior, se você falar isso, se você tirar isso, essa forma de pagamento é melhor, essa forma não está convertendo legal. E aí ele mostra isso baseado na inteligência artificial, pegando qual foi o texto que você ou a pessoa que estava fazendo falou, baseado nos resultados de fechamento ou não. Essa ferramenta também vai conversando com o paciente ou ele só faz análise? Também vai conversando com o paciente. Você cria ali a inteligência artificial, você cria o fluxo mínimo e aí depois ele vai aprendendo com o fluxo e ele mesmo vai interagindo com o paciente. Tá? E além desse tem o Chatbase, né? Que é a base do Commo é do Chatbase. Tá? Chat de chat, base de B-A-S-E. O Chatbase ele é esse grande comunicador integrado que ele aprende com a dinâmica de tudo que você está escrevendo. E ele interliga com o WhatsApp também. Então, você pode ter uma inteligência artificial aprendendo com você dentro do próprio WhatsApp. Tá? Então, isso é sensacional. Dentro de uma clínica que você pode ter ali uma performance cada vez melhor. Além dessas três, será que vai comercial. ser possível, vai dar tempo, Diegão, a gente falar de outras lá na imersão? Sem dúvida. No caso, eu acho que da imersão, a ideia não é nem a gente só falar. A ideia é a gente saber como aplicar na prática. Na prática. Né? A proposta lá que eu quero trazer para quem estiver lá, e eu espero que você esteja lá. Né? Eu vou estar nessa aula na Eu vou primeira pegar minha fila. Eu não bola. sei você, amiga. Eu não sei você, mas eu estarei lá na primeira fila. Reservado primeira banca, amigo, pra gente. Porque a ideia, na verdade, e esse primeiro evento, ele tem a grande valia de ser um evento ainda muito restrito, né? Ou seja, a gente vai ter um acesso muito próximo de qual construção. Talvez nos outros a gente não tenha, porque muito provavelmente a gente vai ter um volume muito maior de pessoas. Se vir a ter outros, né? Enfim. Mas assim, a ideia lá, né, do
do Digital Health é basicamente a gente co-construir junto com você. Então vamos co-construir prompt junto, vamos co-construir esses modelos juntos, como isso aplicar na prática. E a ideia é que você saia de lá minimamente tendo um caminho de como você se tornar absurdamente mais competitivo do que qualquer um que esteja no mercado aplicando inteligência artificial na prática. Tá? Então não deixe de ir. Pois é, e a gente fala muito, amigo, o papel da gente nessa inovação, né? Eu sempre digo, quem sai na frente bebe da água limpa, né? A gente tem essa história aí de fazer coisas um pouco à frente, né? E a gente colher os resultados disso, né? Então, enquanto a gente ainda vê muitos colegas aí relutando, não sei se vou para o digital, não sei, gente, a carruagem já está passando, né? Então, assim, esse ponto aí, a gente já está num ponto mais de sofisticar o que a gente já tem. Obviamente que tem muita gente começando, obviamente que tem gente de outras gerações, da minha geração, de gerações, tem colegas que se inscreveram, que são meus pacientes, que eu conheço, que são aí 1 ou 2 gerações à minha frente ainda, né? E que aí com essa dificuldade. Então, não se preocupem, a gente vai abordar aí desde o comecinho, não fiquem com medo aí de ver tanta coisa de inteligência artificial, a gente vai falar aí desde o beabá, mas a gente também quer mostrar, né, para quem já está dentro, para quem vai começar mesmo, para já começar bem adiantado e já começar usando o que existe de mais recursos, né? Porque a grande dificuldade da gente é essa, né? O nosso tempo é muito exíguo, cada vez nós temos mais atribuições, cada vez nós somos acionados por mais canais diferentes, e como é que a gente vai ter uma produtividade alta e trabalhar menos? Se é que... Porque a nossa hora não vai aumentar, o nosso dia não vai ter 40 horas, né? Então, como é que a gente vai otimizar esses processos? Não só os processos de marketing da nossa empresa de comunicação, mas os processos da nossa empresa mesmo, de produtividade, né? De ajudar nossos colaboradores a, enfim, facilitar a vida deles também, né? Porque eu não tenho dúvida que a inteligência artificial tem muita coisa para facilitar a vida do colaborador da gente, né? Então, eu acho que isso aí vai ser imperdível. Eu já garanto que estarei lá na frente, tomando nota, né, amigo? E que a gente vai aprender muito aí sobre inteligência artificial com você, amigo. Eu acho que tem muita gente que fica assustado, né? Tô pensando em entrar no marketing, já vi muita coisa de inteligência, mas eu acho que é até uma forma de realmente economizar dinheiro. Como? Eu me lembro muito quando eu comecei, né, que eu atendia o dia inteiro, a vida do médico é assim, atender, e no final eu também fazia minha agenda lá no iniciozinho, então eu tinha 30, 40 pessoas leads para responder. Então imagine só você aprender um beabazinho ali no início, que enquanto você está atendendo, tem uma inteligência artificial hoje em dia, respondendo e pelo menos filtrando daqueles 40, quantos pacientes realmente querem ser atendidos por você. Então no final do dia, de 40 passa para 4, tá certo? Já facilita a questão do agendamento, já facilita a questão do que você produzir nas redes sociais para ser mais assertivo. Então, não é só a inteligência artificial por si, é também para economizar tempo e dinheiro daquele médico que está começando, é você que está começando mesmo. Já começar da forma correta. Então, eu vejo muito esse caminho e meus olhos brilham assim quando a gente vê esse crescimento exponencial de um ano para outro. E eu acho que em 2024 a gente vai ter muita novidade. Sem dúvida. Fora a aplicação da própria indústria, né? Da gente poder estar ligado, sabendo o que e o que vem de tendência e a gente estar à frente, né? Antecipar as coisas. Beber da água limpa, né, gente? É o mar azul, né? Então, hoje você vê a dificuldade que a gente tem para crescer no Instagram. Quando a gente começou lá atrás, a gente tinha um crescimento mais fácil, né? Então, hoje, na verdade, a grande disputa é por atenção. Então, quando a gente vai oferecer um curso, ou seja lá, qualquer produto que a gente vai oferecer para vocês, o grande diferencial é esse. Eu vou oferecer uma coisa que ninguém está oferecendo. Isso vai valer o tempo do médico, que é super escasso. Você vai tirar 2 dias para estar com a gente. Então, eu não vou ficar conversando lá coisa que você já sabe, né? Então, a gente vai mostrar para vocês realmente o que tem de melhor, né? Então, acho que para fazer valer o nosso tempo, o tempo do nosso colega que está lá com a gente, né? E o objetivo é sempre esse, é tirar de nós o melhor na nossa profissão para que a gente tenha tempo de fazer o que tem que ser feito, de passar aqueles minutos com o paciente da gente, enquanto a gente ainda atende, não é o nosso avatar, né, amigo? Da gente dedicar o tempo da gente realmente às tarefas que são essenciais, que sejam realizadas por nós, né? É isso aí. Total, sem dúvida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Só que antes de vocês irem embora, calma, a gente tem um super presente, tá? Para você, médico. Quem ainda não se inscreveu na nossa imersão, dia 26 e 27 de janeiro, tá certo? Vai ganhar um presente se entrar em contato
com o nosso time comercial e utilizar qual palavra-chave, amiga? Diga aí. Vamos colocar inteligência artificial digital health. Vocês vão Excelente. falar isso, tá? As 3 primeiras pessoas que entrarem em contato com o nosso time, depois que a gente lançar o podcast, e falarem inteligência artificial digital health, vão ganhar uma mentoria de 1 hora ali, ó, com fera. Ele vai pegar vocês ali pela mãozinha. Detalhe, tá? 1 hora de mentoria pós-curso. Vocês vão Então, marcar vocês ali, vão ele vai chegar marcar com muito vocês. mais maduros, tá certo? Pós-curso, ele já vai detalhar muita coisa. Vai marcar, Então, não vai ser pegar na mãozinha hora. de vocês, É, vai vocês ser vão top. estar cansados, vão marcar uma horinha, vão fazer com ele online. Será que a gente aí. dá pra competir aí por essa vaguinha? Não, com o essa Diego vaga aí Castro? eu já vou pleitear a minha. Eu quero entendeu? participar do dia, viu, cara? Então é isso. Muito obrigado pela presença, Diegão. Valeu, obrigado. Obrigado, amiga. Obrigada, mais uma querido. vez. Obrigada, vai ser incrível. Já tô Vai ser ansiosa, maravilhoso. viu? Já tô ansiosa. E eu encontro vocês lá, hein? Espero que você esteja lá, participando junto com a gente. Vamos construir isso na prática no dia 27 e 26 e 26. 27. 26 e 27. É isso aí.